Boa noite. A Câmara dos Deputados já começou a analisar a proposta de emenda à Constituição para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. É um tema polêmico que envolve toda a sociedade brasileira. O Brasilianas de hoje discute os prós e contras de uma possível redução da maioridade. Há cerca de 2 anos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisou uma proposta semelhante que acabou sendo rejeitada. Para debater o tema, que além de envolver a Constituição, afeta diretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o programa convidou o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Fábio José Bueno. No Rio, a psiquiatra forense da Associação Brasileira de Psiquiatria, Kátia Meckler. E em Brasília, a secretária nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Angélica Goulart. E também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que vai selecionar as perguntas já encaminhadas pelo portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar da maioridade penal, levando-se em conta o sistema prisional que temos no Brasil e também os sistemas de reabilitação dos menores. Eu queria primeiro, Fábio, que você explicasse direitinho a sua função dentro do Ministério Público para a gente situar o leitor. Ok. Eu trabalho na Promotoria da Infância e Juventude de São Paulo, mais especificamente num departamento que cuida da execução das medidas socioeducativas. É um departamento que tem por volta de 21 mil processos, né? Cada processo relativo a um menor infrator, e talvez seja o departamento judiciário com o maior número de execuções de medidas socioeducativas. Tá. Bem, quando a gente fala em redução de maioridade, tudo que está em jogo não é punição, não é vingança, é formas de recuperar os menores. Como que funciona os sistemas socioeducativos hoje? Sim, o sistema socioeducativo ele é composto de 6 medidas, né? Internação, semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, reparação de dano e advertência. São as medidas que são passíveis de serem aplicadas ao menor infrator. Então, o menor infrator ele fica longe do Código Penal e, tendo cometido um delito, ele vai responder, ele vai ser aplicada a ele uma dessas medidas. Não é? A internação, que é a medida que mais se assemelha a uma prisão, né, porque o adolescente é privado da liberdade, né, é uma medida que a lei diz que deve ser o mais breve possível e que tem um limite máximo de 3 anos. Né? Ele pode ficar lá 3 anos e existem o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, estabelecer algumas diretrizes para que, disciplinando a maneira como essa medida vai ser executada. Né? Obrigatoriamente, o interno ele tem que ter atendimentos psicológicos, sociais, pedagógicos, ele tem que frequentar a escola, ele tem que ser submetido a ensino profissionalizante. Enfim, são várias frentes de atuação. E na prática, como se dá isso aí? Olha, aqui em São Paulo, que é onde é o sistema que eu conheço mais de perto, realmente eles cumprem esse plano. Né? De um modo geral. A gente pode até discutir a qualidade do ensino, a qualidade dos cursos, a qualidade do atendimento psicossocial, isso tudo é questionável, evidentemente. Mas, de um modo geral, isso está sendo implementado. Não é? E são formas de você mostrar para aquele adolescente que delinquiu que aquele não é o caminho correto e tentar guiá-lo aí. E qual que é o índice aí de sociabilização do menor aí? Olha, nós não temos no Brasil uma taxa oficial de reincidência, o que é um grave erro, não é? Porque através dela nós conseguiríamos medir o sucesso desse serviço. Não existe, tá? Mas o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento, em 2012, é o último levantamento do CNJ, onde ele avaliou cerca de 15 mil processos no Brasil inteiro. Tá? Esse total correspondia a mais de 80% dos processos de adolescentes internados do Brasil. Então, um panorama bastante considerável. E nesse universo de 15 mil processos, apurou que 54% desses adolescentes eram reincidentes. Tá? Então, a taxa de reincidência realmente ela é muito alta. Tá. Eu vou para o Rio de Janeiro com a Kátia Meckler, que é psiquiatra forense. Kátia, como é que você analisa esse tipo de trabalho que vem sendo realizado, a eficácia e o que é necessário para avançar nessa forma de recuperação dos menores?
Como foi muito bem colocado, tudo indica que a taxa de reincidência, de fato, é muito alta. Então, os esforços são necessários. Acho que as leis até existem, mas elas não são efetivadas e não são devidamente executadas. Então, está tudo previsto. De fato, o atendimento tem que ser amplo, multidisciplinar, a pessoa precisa de um atendimento social, psicológico, médico, familiar, enfim, tem toda uma perspectiva até sociológica, tudo isso tem que estar muito bem integrado, mas não é o que a gente verifica na prática. De fato, na medida socioeducativa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o contato que eu tenho com o follow-up, digamos, dessas internações não é o resultado exatamente positivo. Então, como eu estou dizendo, assim, está tudo previsto o que deveria ser executado efetivamente. A lei, mas é a falta de uma gestão competente para recuperar os menores. É isso que você quer dizer, não? Sim, é isso que eu quero dizer. Eu queria ver então com a Angélica Goulart, que é secretária da Promoção de Direitos de Criança e Adolescência em Brasília. Ô, Angélica, como é que é feita a articulação entre a Secretaria e as secretarias estaduais na montagem, na preparação de um sistema efetivo aí de recuperação dos menores? Que ferramentas que vocês têm, não apenas de implementação, mas de avaliação também? O sistema... boa noite, né? Primeiro, boa noite a todos. O sistema, ele é um sistema muito recente, né? Ele foi criado em janeiro de 2012 e como sistema, né? E que organizou e veio assim com uma proposta de organização das relações que se dão, né? Entre os vários entes que trabalham, tanto federativos quanto intersetoriais, que trabalham com a aplicação das medidas socioeducativas, né? Então, por exemplo, uma coisa que não foi dita é que as medidas socioeducativas em meio aberto são operacionalizadas pelos municípios e numa relação direta com o Ministério do Desenvolvimento Social, através dos CRAs e dos CREAs, principalmente dos CREAs. E as medidas em meio fechado são da gestão dos estados, né? Dos entes federados. O estado faz a gestão das medidas no meio fechado, que são as medidas de internação. E essa organização do sistema, como eu disse, é muito recente. Então, a partir de 2012, é que se criaram as normas, né, a normatização de como vai se dar essa relação, né? E muito recentemente, por exemplo, foi aprovado o Plano Nacional Socioeducativo e os estados todos estão trabalhando nos planos estaduais socioeducativos. E essa obrigatoriedade desse diálogo é que, obviamente, vai qualificar melhor todo esse sistema. Eu concordo com o doutor Fábio, com a doutora Kátia, de que a gente ainda tem muito a construir e essa relação está se dando em termos de criar parâmetros de gestão, de segurança, de arquitetônicos, de educação, né? De educação para que o sistema, de fato, venha responder ao que ele se propõe, que é a reconstrução do projeto de vida desses meninos. Para isso, tanto gestores quanto todos aqueles que estão diretamente implicados no sistema precisam estar com esse foco, né? O objetivo é que essas instituições, tanto do meio aberto quanto do meio fechado, se proponham objetivamente a apoiar esses meninos na reconstrução do seu processo de vida, do seu projeto de vida, e só isso que, de fato, vai mudar essa realidade. Fábio, como que São Paulo, no caso, se relaciona, digamos, com Brasília? Como que é implementado esse plano em São Paulo? Olha, São Paulo tem seguido, de um modo geral, aí, as diretrizes do SINASE, não é? Nós verificamos algumas falhas, não é? Especialmente unidades que estão operando acima da capacidade, que tem mais adolescentes do que a estrutura comporta. Esse é um problema sério que São Paulo tem deixado a desejar aí, não é? Há unidades que chegam a ter um excedente de 80%, né? Então, existem algumas falhas ainda na implementação. Mas a conversa flui?
Olha, aí essa questão é no plano dos executivos, Tá. aí eu realmente já não acompanho muito bem esse diálogo, Tá. né? Quando você fala em reincidência dos menores, essa reincidência, qual é o grau de gravidade, digamos, dessa reincidência? O menor que comete pequenos furtos continua cometendo pequenos furtos ou há uma gradação aí na reincidência? A propósito, Nassif, eu queria dizer o seguinte, que o debate em torno da maioridade penal tem se concentrado muito nas exceções. E tanto o furto, que é um crime que a miséria pode justificar, como aqueles crimes que revelam perversão, como o estupro, o latrocínio, eles são exceção nesse universo da delinquência juvenil. A grande maioria dos adolescentes que vão para o crime estão lá ou por roubo ou por tráfico. Não é? O próprio SINASE, né, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, fez um levantamento, o último de 2012, que foi divulgado no ano passado, e verificou que dos 20.500 internos que havia no Brasil, 38% mais ou menos tinham cometido roubo e 27% ou pouco mais tráfico de drogas. Essa é a regra nesse universo. Agora, de acordo com um estudo do Conselho Nacional de Justiça, também de 2012, esses são os últimos levantamentos que eu tenho a nível nacional, não é? Verificou o seguinte, que nesse universo de reincidentes, a incidência de homicídios, latrocínios, crimes que resultaram na morte das vítimas era 3 vezes maior do que no universo de primários. Ou seja, depois do menor ter passado por uma internação, ele voltou a delinquir e voltou com mais gravidade. Agora, vamos imaginar o seguinte, porque o que se fala de presídios é que ele vai ser uma universidade do crime. Se você pegar esse universo de 16 a 18 anos, tirar de FEBEMs, como é que chama agora a FEBEM? Fundação Casa. Aqui, Fundação Casa aqui, e colocar num presídio, o que você espera dessa mudança? Olha, eu acho que seria realmente muito temerário isso. Eu acho que não é nem um pouco aconselhável isso, não é? Esses menores entre 16 e 18 anos que estão se iniciando, vamos dizer assim, na delinquência, né? Eles seriam presas fáceis dos adultos que estão lá envolvidos já com organizações criminosas. Então, assim, até como forma de se proteger, eles iriam buscar abrigo nessas organizações e se tornariam devedores para o resto da vida dela. Então, realmente, isso seria muito grave. Tá, filho. Eu queria ver com a Kátia. Kátia, qual que é a cabeça? Muito se fala hoje aí, não, que o jovem hoje ele amadurece mais rapidamente, que tem que ter as responsabilizações também mais cedo. Como que é a cabeça desse jovem de 16 a 18 anos que passou a barreira da legalidade, delinquiu ainda que de uma forma leve, mas já não é primário? Como é que funciona essa cabeça? Bom, assim, falar de maturidade nessa idade ainda é muito difícil, né, quando a gente fala em maturidade psíquica. Mas são duas discussões, uma questão que acabam se entrelaçando. Uma questão é a maturidade, a outra questão é a responsabilidade. E, pelo menos na minha concepção e na minha experiência, um jovem entre 16 e 18 anos, em geral, tem uma capacidade de discernimento do caráter ilícito de um fato, né? Se é certo, se é errado, ou seja, pode haver responsabilidade, eu não estou dizendo que em todos os casos, mas pode haver, na grande maioria dos casos, a responsabilidade pelo ato. Mas isso não significa que ele seja já uma pessoa madura psiquicamente. A gente está falando, uma coisa é a responsabilidade penal, outra questão é a maturidade psíquica. Não necessariamente isso tem que andar junto. Porque quando a gente fala em responsabilidade penal, a gente está falando da capacidade da pessoa de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. O entendimento do caráter ilícito do fato, em geral, a pessoa tem entre 16 e 18 anos. Até muitas vezes antes ou muitas vezes depois também. Por isso que é uma seara de muita especificidade. E é preciso deixar claro também que são duas discussões. Quando eu falo nisso, eu não estou dizendo que um jovem entre 16 e 18 anos vai minimamente se beneficiar do sistema prisional
comum. Já a medida socioeducativa não tem se mostrado eficiente. Então, não é exatamente, quando eu falo na possibilidade da responsabilidade, não é dizendo, então esse jovem tem que ir para a prisão comum e ponto. Acho que a discussão ela é mais profunda. Enfim, tem muitos aspectos que precisam ser vistos. Tem que ser trabalhado num jovem para ele perceber que... Porque muitas vezes o jovem avança, comete um crime e considera que não tem retorno mais. Ele fica marcado. Que trabalho que tem que ser feito para ele entender que ele pode voltar atrás, se recuperar e ter um recomeço? Onde que pega aí a roda? Pega em muitos pontos, né? Porque, primeiro, a própria questão do estigma. Esse jovem que vai cometer essa infração, já tem estudos que mostram isso, ainda mais os reincidentes, em geral são famílias desestruturadas e com ausência mesmo da figura paterna. Existe toda uma questão de falta de estrutura. Então, o problema é muito sério dentro da perspectiva sociológica. Então, isso tem que ser profundamente visto, né? A sociedade, essa forma injusta, tudo isso tem que ser muito bem visto. E a questão do estigma, ela fica muito grande, porque essa pessoa, quando ela sai da medida, a medida já tem esses problemas, essas deficiências todas. E ela volta para o meio, que é um meio, muitas vezes, muito facilitador para a prática de novos delitos, até porque as oportunidades também já são reduzidas para quem não cometeu delito nenhum. Imagina uma pessoa que já tem esse estigma. Então, o trabalho, ele realmente tem que ser feito com muitas vertentes, né? São vários setores unidos para poder, de alguma maneira, trazer esse jovem à perspectiva de uma ressocialização, uma reconstrução realmente da vida. Às vezes não é nem uma reconstrução, é uma construção mesmo de uma vida que nunca foi adequadamente, teve essa oportunidade, né, da verdadeira construção. Tem a ver com a Angélica. Angélica, quando a gente fala em, digamos, uma política para jovens, assim, ela é sistêmica, né? Ela envolve, de um lado, a questão da segurança pública, mas envolve a educação, envolve esportes, envolve assistência social. De que maneira que vocês atuam de forma sistêmica? Você tem... Essas políticas são montadas também com o Ministério da Educação, de Esportes, com ONGs. Como que é a estrutura que pensa uma política sistêmica para jovens? Então, mas aí nós temos que pensar, sim, em todas as ações que nós temos, elas são sempre intersetoriais, né? Mas essa é uma construção ainda muito nova. Por exemplo, quando nós sentamos, tanto dentro das comissões intersetoriais que constroem a política, que propõem a política, assim como o Conselho Nacional do Direito à Criança e Adolescente, que tem uma composição que é paritária entre sociedade civil e governo, numa ampla composição aí de todos os ministérios, para que essas construções venham atender a toda a complexidade que é a vida de um menino ou de uma menina em sociedade. Então, hoje nós temos, assim, um movimento muito grande, né, de inclusão social, que nós esperamos que muito em breve possa repercutir de uma forma mais objetiva nesse cenário que nós estamos aqui diante de nós hoje nessa discussão, né? Por isso que eu acredito que a convocação é para que a gente tenha bastante responsabilidade, né, na deliberação de qualquer coisa que vai interferir diretamente na vida desses meninos, né? E a gente chama de adolescentes, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, aquela faixa etária que vai de 12 a 18 anos. Então, essa composição, ela é muito bem... Todos, por exemplo, nós chegamos ao Ministério da Educação e até porque todas as propostas, né, de um amplo programa de educação para esses meninos envolveriam uma deliberação do Conselho Nacional de Educação. Então, o Conselho Nacional de Educação está todo debruçado sobre a construção das diretrizes nacionais para a socioeducação. Isso a política da saúde tem uma política construída
para o atendimento dos meninos que cumprem medidas socioeducativas. E elas estão todas integradas, né, dentro de uma concepção, ou que seja desse Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que vai ter o seu desdobramento nos estados. E como que funciona a estrutura dos conselhos tutelares aí? Eles têm eficácia, efetivamente? Eles são, digamos, a mão longa aí desse sistema socioeducativo ou ainda tem que aprimorar muito? O Conselho Tutelar, por exemplo, ainda está, a medida socioeducativa em si, quando o jovem comete um ato infracional, essa circulação dele está muito mais no âmbito da segurança pública, da justiça e depois do atendimento pelas estruturas, né, do Estado, do que relacionado diretamente à competência do Conselho Tutelar. Né? Normalmente, ele passa pelo Conselho Tutelar numa fase anterior ao cometimento do ato infracional, embora esteja dentro da competência dos Conselhos Tutelares acompanhar as instituições, as organizações, né? E proceder aos encaminhamentos, especialmente quando chega alguma notificação para ele, para os órgãos responsáveis dentro do sistema de garantia de direitos. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino, lembrando que o programa já foi gravado e as perguntas selecionadas a partir do nosso portal brasilianas.org. Vanessa. Boa noite, Nassif. Boa noite aos convidados. Boa noite a você que nos assiste. A pergunta é do Zé Souza, de Maceió, Alagoas. Ele diz o seguinte: leio uma matéria sobre os internos da Fundação Casa, que a maioria vem de lares desestruturados, sem pai e com menos de um salário mínimo, além de negros. Portanto, se ocorrer a redução da maioridade penal, não estaremos punindo ainda mais aqueles que já são vítimas, aumentando com isso as chances de se tornarem pessoas irrecuperáveis? É com você, Fábio. Aliás, essa é uma visão que tem prevalecido aí no debate sobre a maioridade penal. Os argumentos são muito mais ideológicos do que baseados em dados empíricos, né? Então, de um lado, você tem os conservadores, que acham que o menor infrator ou o criminoso adulto, ele deu vazão aos seus instintos maus, né, rompendo com a sociedade, e por isso deve ser punido. E de outro lado você tem os progressistas, né, vamos dizer assim, que dizem que não, que na verdade o homem nasce bom, ele é corrompido pela sociedade e se ele se tornar criminoso, ele é vítima, logo ele não deve ser punido. É mais uma visão ideológica, não é? Agora, a grande questão que a gente tem que colocar aqui é a seguinte: a delinquência juvenil ela tem aumentado bastante nos últimos tempos, né? De acordo com um levantamento do Sinase, em 1996, havia por volta de 4 mil adolescentes internados ou em semi-liberdade no Brasil. Hoje, esse número deve estar em volta de 22 mil. Isso aí é uma prova da competência das organizações criminosas que aliciam esses jovens? Também, porque são muitos os adolescentes envolvidos com o narcotráfico, né? Eles são uma mão de obra qualificada, né? Na medida em que eles não são punidos. Se você reduz para 16... o crime organizado não vai buscar os de 14? Já tem acontecido isso. Já tem, né? Já tem acontecido. Agora, a grande questão realmente, na verdade, o combate ao crime, ele envolve várias frentes, tá? Uma delas é a inclusão social, é a redução da pobreza, talvez a mais efetiva, porque ela vai prevenir o crime, não é? E prevenindo o crime, todo mundo ganha com isso, ganha o criminoso em potencial, ganha a sociedade. Mas vamos pegar só um pontinho para encerrar esse primeiro bloco. Claro. Tempos atrás, houve uma pesquisa do PNAD, do IBGE, que mostrou que em lares que você tinha aposentado, com a melhoria da aposentadoria, né, ou pensionista, aumentava a propensão das crianças, entravam mais tarde no mercado de trabalho, estudavam mais tempo, e daí houve aqui no mercado o pessoal da tendência do Maílson tentando provar que o aumento da aposentadoria aumentava a propensão à vagabundagem das crianças. Ou seja, você tem uma estrutura medieval também no pensamento de uma parte aqui do país que é terrível, né? Mas nós vamos discutir no próximo intervalo, no próximo bloco. Brasilianas volta logo.
Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje a redução da maioridade penal. Nessa segunda parte, vamos falar da legislação no Brasil em comparação com outros países e também das experiências socioeducativas aqui em outros países. Eu começo com a legislação, com o promotor Fábio José Bueno. Como é que os países em geral tratam essa questão da maioridade penal? Olha, é grande o número de países onde a maioridade penal é 18 anos, não é? Mas assim, o sistema de punição é diferente. Então, por exemplo, na França, a maioridade penal ela se dá aos 13 anos, caso se comprove que esse adolescente entre 13 e 18 sabia o que fazia e tinha condição de autogoverno, né? Então existe entre 13 e 18 anos na França uma presunção relativa de incapacidade. Provada a capacidade, ele responde. E a punição, como é que é? Ele responde como adulto. E aí ele vai receber uma punição como adulto, ele vai incidir no Código Penal, não é? E vai ter uma redução de pena até em razão da imaturidade dele, o que é absolutamente plausível, não é? No Canadá, por exemplo, a maioridade penal em alguns crimes mais violentos, por exemplo, homicídio, latrocínio, pode se dar aos 14 anos. Países como a Suíça, a Suécia, 15 anos, não é? Então, assim, varia bastante. Estados Unidos, a maioria dos estados, e lá cada estado tem a sua legislação, em geral, lá a maioridade penal se dá aos 12 anos. Na Inglaterra, aos 10 anos. Agora, um diferencial, então isso acaba assustando, né? Imaginar que uma criança, né, de 10 anos pode ser punida. Agora, o diferencial desses sistemas é o seguinte: para esses menores que estão abaixo de 18 anos, existe um sistema chamado Sistema de Jovens Adultos, não é? Então eles são julgados por um ramo específico do judiciário, existe uma justiça especializada para esse público e eles cumprem penas em presídios especiais para essa faixa etária. Esse é o ponto. Eu queria ver com a Kátia, lá do Rio de Janeiro, que é psiquiatra forense. Kátia, a gente vê casos aí de menores aí que cometem crimes absurdos, crimes... O Chapinha é o caso típico aí. E de outros que entram no crime por necessidade. Do ponto de vista psiquiátrico, sem querer voltar lombroso, como é que se analisa, digamos, os perfis desses jovens? Tem alguns que já nascem com distúrbios que levam a isso e outros que são induzidos a isso. Como é que é a lógica na cabeça do jovem? Muito cuidado, né, Nassif, com essa coisa de voltar ao lombroso, mas as pessoas, todos nós, nascemos com um temperamento, chamado temperamento, que tem a ver com a nossa herança, né, que é genética, que é uma forma, assim, a gente nasce com determinadas tendências. Já tem estudos avançados hoje no meio psiquiátrico falando em 4 tipos de temperamento. Isso começou até com Hipócrates, lá atrás, que foi considerado simbolicamente o pai da medicina, que falava no temperamento sanguíneo, no colérico, no fleumático, no melancólico. Então, assim, tem alguma coisa que realmente a gente... uma tendência a ter um determinado humor, a algumas emoções que a gente herda e que a gente traz realmente geneticamente, é uma herança. Então, não é que a gente nasce criminoso, ou nasce mal, ou nasce bom, mas a gente nasce com determinadas tendências. E a personalidade, ela é a junção do temperamento com o caráter, né? O caráter, ele tem uma porção que é genética, que é biológica, mas tem uma porção, e aí é que entra muito tudo que pode ser feito, que é tudo que a pessoa experiencia, que ela vivencia, né? Desde que ela nasce, a interação dela com o ambiente. Então, naturalmente, se uma pessoa... Vou dar um exemplo. Alguém que tem um temperamento mais colérico. O que quer dizer esse colérico? Não é só cólera. Pessoas com temperamento colérico, por exemplo, têm uma tendência a serem muito determinadas, né, ousadas no que fazem, mas também o lado negativo é uma baixa tolerância à frustração, não suportam quando perdem alguma coisa, podem reagir, né, com
de forma mais impulsiva, de forma mais agressiva. Então, uma pessoa, por exemplo, com uma tendência assim, e que tem na sua educação, na sua formação, no seu ambiente familiar, uma facilitação para aquilo que o temperamento tem de pior e não para aquilo que tem de melhor, ela pode ir indo para um lugar que não é nada bom, né? No sentido até da prática de um delito. Então, eu acho que essa ideia de que já tem uma natureza criminosa, isso está bastante ultrapassado. Mas, de fato, nós temos tendências e, de fato, o meio é importantíssimo, tem um peso imenso para a gente desenvolver o melhor que tem na gente, né? E não o pior. Agora, a condição social, ela define... Se você pega Castelinho, aqui em São Paulo, ou Massacres de Maio de 2006, você tinha o PM na frente que matava, que tinha essa propensão, e você tinha o secretário que autorizava, que planejava, que tinha essa propensão. Simplesmente a condição social deu a cada instinto assassino o seu estilo aí. Eu queria ver com a Angélica, lá em Brasília. Angélica, se for pegar as experiências internacionais aí de ações socioeducativas, o que você destacaria hoje? Quem que está na vanguarda? Que tipo de metodologia e de princípio que tem norteado essas pesquisas mais eficazes? Esse é um assunto bastante complexo, Nassif, para todos os países, principalmente os países aqui da nossa região. Você vê que o Uruguai, recentemente, no final do ano passado, viveu um plebiscito, né, junto com a eleição presidencial, que a população decidiu se rebaixava ou não rebaixava a idade penal. E são realidades, assim, muito próximas. Hoje, a gente pode apontar, eu vou falar aqui de uma experiência que é a questão da justiça restaurativa, né? Que é um tipo de olhar, um tipo de atendimento que trabalha com a reconstrução desse ambiente, com a negociação, com a troca e com acordos e com diálogo, que é uma concepção muito diferenciada do que hoje nós temos na negociação desses conflitos, né? Então, eu acredito que essa é uma prática que está despontando aí como uma alternativa importante, e o Brasil é uma liderança nesse processo de trazer essa discussão. Acabou mesmo, agora mesmo no Rio de Janeiro, teve uma formação de dias de toda a rede, no sentido de aprofundar o entendimento e a possibilidade da implantação da justiça restaurativa. Hoje tem muitos juízes que já estão com um olhar atento para essa possibilidade, e nós entendemos que essa relação, né, de quem executa a medida socioeducativa e o sistema de justiça e a segurança pública, essa relação ela precisa ser aprimorada, ela precisa ter um outro grau de aproximação, de debate, de entendimento, para que a gente, de fato, consiga dar um passo adiante no olhar para essa realidade. Ô, Fábio, você convive aí, eu tenho alguns amigos juízes aí que convivem aí com um crime mesmo. Então você tem, digamos, nesse meio você tem os chapinhas da vida, e você tem a molecada aí que entrou meio inadvertidamente nessa onda. De que maneira que, digamos, o sistema trata os dois lados aí? Se misturam nessas casas de tipo FEBEM? Como é que é para impedir que, digamos, esse lado barra pesada não contamine o outro lado? Olha, aqui em São Paulo existem quase 200 unidades, então, de um modo geral, eles ainda conseguem fazer uma seleção, separando o primário do reincidente, estabelecendo faixas etárias em cada unidade, não é? Por que tanta rebelião que a gente vê anunciado aí? As rebeliões até que diminuíram na medida em que o atendimento socioeducativo foi descentralizado. Tá. As unidades hoje são menores. Né? Então, se a gente lembrar da FEBEM, da unidade do Tatuapé, que ensejou até uma intervenção da OEA, né?
Então lá era um complexo que chegou a ter 1.800 adolescentes. Então realmente a coisa estava fora de controle. Eram maus tratos, rebeliões, fugas. Isso reduziu um pouco hoje, já que nós temos unidades menores. De acordo com o SINASE, uma unidade de internação tem que ter 40 adolescentes. Tá? E como é que é aqui em São Paulo? Não, existem unidades que estão muito acima disso. Né? Especialmente as unidades de atendimento inicial, de internação provisória, que é aquela em que o adolescente ainda está respondendo ao processo, essas são as mais superlotadas. O que é uma superlotação? Olha, nós temos superlotação de todo tipo aqui. Nós temos superlotação que o excedente é de 6, de 10 adolescentes, mas também há unidades, como eu disse aqui, que estão com um excedente de 80, não é? Qual é a questão disso? Não é nem o espaço físico. O espaço físico também é importante. Tá? Mas o mais prejudicado aí é o atendimento socioeducativo. Um assistente social, um psicólogo que deveria atender 20 adolescentes, e é um trabalho árduo, especialmente do assistente social, né, que tem que buscar escola, tem que buscar a colocação desse adolescente na sociedade, né, fica prejudicado, porque ele teria que atender 20 adolescentes, ele atende 30, 40. Tá. O trabalho fica realmente muito ruim. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e, portanto, as perguntas já foram enviadas e selecionadas. Vanessa. Bom, a pergunta vem de Bacuni Nascimento Penha e ele não diz de onde que ele é. Ele pergunta o seguinte: a atual PEC da Câmara não é inconstitucional porque envolve uma cláusula pétrea? Vamos deixar para o terceiro bloco que a gente vai discutir essa PEC, as duas PECs? Quer outra? Vamos pegar outra então? Bruno Ribeiro, de São Bernardo, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: é possível pensar em uma redução da maioridade penal sem uma reforma presidiária, já que os números indicam que a reincidência dos que saem hoje do sistema carcerário chega a 70%? Eu vou com a Kátia. O que você acha, Kátia? Bom, eu acho complexo. Uma coisa que eu só queria completar rapidinho, porque eu sou médica também, que existem muitas situações, a gente fala muito de questão sociopedagógica, psicológica, mas tem na infância, na adolescência, a gente vê muitos distúrbios, como déficit de atenção com hiperatividade, tem o próprio distúrbio de conduta, que às vezes se torna uma psicopatia, quadros psicóticos, isso tudo tem que ser sempre diagnosticado, tem que haver prevenção nesse sentido. Eu só queria completar, porque eu não podia deixar de falar isso. Mas em relação à redução propriamente dita, eu acho que, assim, tecnicamente, eu já falei anteriormente, eu penso que, em termos de responsabilidade, na grande maioria dos casos, o jovem pode, sim, ser responsável pelo ato e aí, nesse caso, a redução cabe. Mas, como foi muito bem apontado pelo promotor Fábio, em relação a outros países, o sistema francês, alguns estados americanos, a gente tem que pensar na especificidade. A gente tem que ter um sistema que possa dar conta da especificidade. Todo adolescente que cometer um ato infracional deveria ser, então, avaliado numa perspectiva multidisciplinar, médica, psicológica, social, teria que ser muito bem visto e certamente uma especificidade nesse cumprimento de pena que teria um caráter muito mais reabilitador em termos de tratamento psicológico, médico, pedagógico, tudo isso. Então, a especificidade é a palavra-chave. Só reduzir não vai resolver a questão e eu acho que, infelizmente, eu tenho visto muito debate mais orientado dentro de um viés muito mais político, ideológico, do que das questões que eu acho que são mais importantes de serem discutidas. Bom, vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o brasilianas.org sobre a redução da maioridade penal. Nessa última parte do programa, vamos fazer uma comparação entre a proposta de emenda 171 da Constituição, que será analisada na Câmara, e a proposta 33, debatida no ano passado no Senado. Fábio, você que é da área jurídica, quais são as diferenças entre as duas? Olha, a atual reduz pura e simplesmente a maioridade penal para 16 anos,
né? Então, a Constituição fala que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Onde se lê 18, vai constar 16. E todos os problemas estão resolvidos. Pura e simplesmente, exatamente. Como se essa fosse a panaceia para a criminalidade, o que não é, né? E a PEC anterior tratava de uma flexibilização do conceito de maioridade penal, estabelecendo algumas exceções à regra de 18 anos para crimes mais violentos, né? Enfim. Na verdade, são propostas que vêm ao encontro da vontade da grande maioria da população, né? Pesquisas de opinião dizem aí que quase a totalidade do povo é favorável à redução, né? Porque entende que está havendo uma falha na punição desses adolescentes, né? E quando a gente fala em punição, se fala muito em ressocialização. Escuta, mas vai adiantar? Porque se não ressocializa o adulto, vai ressocializar o menor? Né? Os índices de ressocialização, como eu disse, tanto no atendimento socioeducativo como no sistema prisional, são pequenos, até porque não é só a pena, não é? Mas também a abertura de novas possibilidades, não é? Para que o sujeito saia do mundo do crime. Não é? Então, mas a questão da ressocialização não é o único aspecto da pena a ser analisado. A pena ela tem outros aspectos também, que é o aspecto de repressão do crime e de prevenção. Na medida em que você pune um criminoso e dá a ele um preço proporcional ao crime que ele cometeu, não é? Você faz aquilo para dissuadi-lo do crime e para prevenir os criminosos em potencial. Você acha que nessa faixa aí de assaltos, mesmo assassinatos, tudo, o sujeito, quando ele parte para o crime, ele está fazendo os cálculos aí de custo-benefício também, ou é algo muito mais intuitivo de... Porque quem entra numa dessa, ele está correndo o risco de levar tiro. Os riscos são amplos, né? Quem está entrando num assalto corre o risco de muito maior. Você acha que esse cálculo, que para o colarinho branco funciona? Para o colarinho branco. Funciona. Mas para o jovem que está nessa linha de frente de violência, ele vai fazer esse cálculo aí para... Eu acho que eles fazem, Nassif, porque nós vemos muitos infratores lá no fórum onde eu trabalho. Existe há muitos infratores transitando por ali, né? Esse sentimento de impunidade é muito presente entre eles, exatamente. Existem até algumas gírias, né, entre eles que entendem o seguinte: olha, eu vou fazer isso, é errado, eu sei que é errado, eles sabem, eles têm perfeita noção de que aquilo é errado, não há que se discutir aí se o menor entre 16 e 18 tem consciência ou não, eles têm consciência, não é? Isso eu acho que ninguém duvida, não é? Apesar da impulsividade que é típica do adolescente, mas eles trabalham com essa possibilidade de que se eles forem pegos, e é difícil ser pego porque a polícia é ineficiente, mas se ele for pego, o preço a pagar se resume a alguns meses de Fundação Casa. Kátia, o que leva, qual a motivação maior aí dos jovens para, digamos, entrar para o crime? A gente teve nos últimos anos uma grande inclusão social, uma descoberta do consumo pelas famílias de menor renda. De alguma maneira, essa questão do consumo que é o motor, digamos, dos assaltos, ou tem outras facetas aí? Tem muitas facetas. Já tem um estudo muito interessante dizendo que o ambiente de um jovem, o ambiente escolar, o ambiente em termos de relacionamentos com amigos, é mais importante até, muitas vezes, do que a própria relação com pai e mãe. Então, o ambiente desse jovem pode ser muito facilitador para isso, a gente vê isso nas comunidades que têm muito menos acesso a tudo. A questão do uso de álcool e drogas é muito detonador também desse tipo de prática e até da maior impulsividade, mas não necessariamente vai ser uma impulsividade que vai retirar a responsabilidade, né? Então, isso tem que ser muito bem separado. Mas a questão das drogas e do álcool também é muito importante, e falta de opções alternativas mais saudáveis, mais construtivas, né? A questão do esporte, atividades culturais, tudo isso podia ser tão mais enfatizado. Enfim, são tantos aspectos que poderiam diminuir essa possibilidade do jovem incorrer em determinadas práticas.
Vou fazer uma pergunta, aproveitando que você está no Rio aí. Ontem eu participei de um debate aqui em São Paulo que tinha uma liderança do movimento funk aqui. E ele dizia de que maneira que eles estavam tentando estimular o jovem para a cultura, para sair desse consumismo, dessa negócio de virar playboy aí, que virou um modelo aí. E como que essa parte cultural se reflete aí na juventude aí do Rio? Tem trabalhos assim que são interessantíssimos, né? Que não são nem... Acho que a imprensa também tem muito esse papel, né? Porque eu vejo jornal, por exemplo, hoje em dia só se fala em tragédias, em coisas horríveis. Eu acho que esses projetos que acontecem, são vários, eu fico sabendo toda hora de um, eles poderiam ser mais divulgados, eu acho que poderia haver muito mais ênfase, né, mas eu acho assim fundamental, se a pessoa tem mais, por exemplo, se ela tem uma questão mais com esporte, poder ter oportunidade de fazer esporte, tem gente que tem muito talento musical ou com teatro, isso certamente pode ser um fator para coibir a violência, o ódio e essas inserções nocivas. Angélica, de que maneira que é o relacionamento aí da Secretaria, por exemplo, com o Ministério da Cultura? O Ministério da Cultura, com esses pontos de cultura, em algumas cidades, aqui em São Paulo teve essa questão dos centros culturais também, o Rio, em algum momento, teve, esqueci o nome lá, os CIEPs, né, do Brizola. De que maneira que vocês analisam o impacto dessas iniciativas na questão do jovem criminoso? Não, nos últimos anos a gente conseguiu uma penetração muito grande, uma ampliação muito grande nos programas, tanto nos programas relacionados à inclusão esportiva como à inclusão cultural. Mas a gente há de convir que é muito difícil essa competição quase que desleal, né? Da presença do tráfico de drogas, do crime organizado nas comunidades, especialmente nas comunidades aonde estão a maioria desses meninos e meninas, que são meninos e meninas, né? É importante dizer isso, de baixa escolaridade, de famílias de baixíssima renda, de periferia, negros e negras. Então, está dada aí uma situação de uma falta muito grande de oportunidade, né? E obviamente, penetrar, e a gente haja visto a situação hoje do alemão, né? E de tantas, eu vou citar o alemão, como tantas outras comunidades pelo Brasil afora, de como essas políticas precisam chegar e se consolidar nessas comunidades para mudar um pouco esse panorama. E a gente ainda não conseguiu essa penetração, embora exista muito esforço, especialmente da presença, eu acho, de uma aliança aí do Estado com algumas organizações e alguns movimentos sociais da sociedade civil, no sentido de ganhar essa capilaridade, mas eu acho que essa disputa ainda é uma disputa desigual, né? Tem o programa Juventude Viva, um programa que é ligado à Secretaria de Juventude, que é importante de levar e organizar essas políticas para elas chegarem de forma mais organizada e com maior capilaridade nessas regiões de menor oportunidade. Então, eu acho que aí esse deveria ser o esforço, essa deveria ser a preocupação do enfrentamento da letalidade desses jovens, que são números absurdos, né? Então, esse é o movimento que hoje nós entendemos que deveria estar na pauta para combater a questão da impunidade e o enfrentamento à violência. Bom, vamos a outra pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Bom, Nassi, vamos refazer então a pergunta do Bacunin Nascimento Penha, que quer saber se a atual PEC da Câmara não é inconstitucional porque envolve uma cláusula pétrea. É cláusula pétrea? Não, para mim não é. Tá. E eu já ouvi alguns ministros do Supremo Tribunal Federal também dizendo que entendem que não é cláusula pétrea. As cláusulas pétreas, elas são 4, não é? Elas são o núcleo duro da Constituição, né? Querem dizer o seguinte, olha, aqui não se mexe, né? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, não é? A separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Qual é a leitura que se faz daí? Primeiro, eu não posso acreditar que qualquer direito e garantia individual previsto na Constituição
seja uma cláusula pétrea, porque aí a gente engessa a Constituição. Você pode mudar o direito. Então a gente tem que interpretar isso de forma restritiva, não é? Então, assim, a maioridade penal é questão de política criminal, não era nem para estar na Constituição. Então é o que se diz aí no universo jurídico, que é uma matéria que não é materialmente constitucional, ela é formalmente. Embora ela esteja lá, não é matéria de Constituição. Então, para mim, esse não é um direito e garantia individual a ser colocado no rol das regras imutáveis. Não é? As cláusulas pétreas, na verdade, foram uma construção para proteger o Estado democrático de direito contra o retorno do autoritarismo. Então, se nós verificarmos essas cláusulas em conjunto, verificaremos lá que a intenção qual é? É descentralizar o poder, é dividir o poder, é dar participação ao povo. Então, assim, um direito e garantia individual que seria a cláusula pétrea. O direito à liberdade de expressão, o direito à propriedade, o direito à proteção judicial, isso é cláusula pétrea, isso não se mexe. Garantias individuais que são cláusulas pétreas, habeas corpus, mandados de segurança, isso também não se mexe. Pô, existe? Eu achei que tinha sido removido aí para a Lava Jato. Bom, o programa Brasileiros.org sobre a redução da maioridade penal termina por aqui. Eu agradeço a participação do promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Fábio José Bueno, da psiquiatra forense da Associação Brasileira de Psiquiatria, Kátia Meckler, e da secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Angélica Goulart. E também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se de continuar colaborando e vendo sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!